Boa tarde, meu nome é Monique Brum Lopes, eu estou cursando o curso de Geoprocessamento na instituição FATEC Jacareí e eu estou aqui hoje para fazer análise e apresentar para vocês a análise de um artigo, né, que foi solicitado pela professora Jane Verona, da disciplina de Análise Ambiental do curso. Bom, o artigo que eu escolhi, que eu achei bacana, é o diagnóstico da aceitação dos proprietários rurais quanto à implantação de corredores ecológicos entre dois parques estaduais que encontram-se no Espírito Santo, como está aqui para vocês verem. Esse artigo, ele faz parte de um dos capítulos do livro Geotecnologias e Análises Ambientais, Aplicações Práticas, que foi passado para a gente pela professora, para a gente estar escolhendo diversos temas que a gente achasse interessante e está publicando para vocês. Os autores são Franciane, Lousada e Ederbal. Então, vamos começar. Os fragmentos florestais, eles estão cada vez mais isolados. Portanto, áreas de preservação não vai ser suficiente para evitar esse colapso da biodiversidade e funções ecológicas ligadas a ela. Os corredores ecológicos, eles podem ser considerados alternativas, né, para a solução desses problemas, dos fragmentos estarem isolados e a gente precisar ter a ligação desses fragmentos, né, tanto para manter a biodiversidade, os animais, a fauna, a flora. E esse artigo vai falar sobre isso. A área de estudo desse artigo são dois parques, né, estaduais, que é o Forno Grande e a Pedra Azul. E vai ser feito esse estudo, né, desses fatores de aceitação dos proprietários em relação a uma proposta de corredor ecológico entre esses dois parques. E também, nesse artigo muito interessante, a gente percebe, né, a utilização de geotecnologias, né, como ferramentas para fazer toda essa análise. O que são os corredores ecológicos? Eles são faixas de cobertura vegetal que encontram-se entre remanescentes de vegetação primária, tanto estágio médio quanto estágio avançado de regeneração. Ele tem o intuito, né, de propiciar habitat, né, dos animais e serve também como área de trânsito para a fauna residente nos remanescentes. Aquele caso que eu citei, né, que, por exemplo, em rodovias, fazer esse corredor ecológico para animais estarem transitando ali, né, inclusive muitos são mortos em rodovias por causa disso, porque não tem essa ligação. Constituem-se de matas ciliares, pelas faixas marginais e faixas de cobertura vegetal para interligar esses remanescentes, em especiais as áreas de preservação permanentes e de conservação também, segundo o CONAMA. Para se ter, né, essa criação dessa proposta de corredores ecológicos, deve ser criado uma perspectiva de educação ambiental, claro, né, para a população local. Como no caso desse artigo, devido a ser feita a implantação de um corredor entre os dois parques, então nesse trajeto tem que estudar a população ali, né, e fazer toda uma análise para ter uma educação ambiental e ver essa aceitação da população. Quais são as vantagens dos corredores, né, dos CEIs? Eles reconectam diferentes ambientes e fragmentos, minimizando assim o isolamento causado pela fragmentação. Aumenta também a cobertura vegetal e garante a conservação, então, dos recursos naturais, dos ecossistemas, que são considerados de grande importância. Aqui algumas das imagens que eu achei legal colocar, inclusive não encontram-se no artigo, mas eu achei interessante especificar. Por exemplo, aqui, né, essa ligação entre dois corredores, e a delimitação também foi feita nesse livro, através do software, né, de ArcGIS, como é o caso desse artigo. Aqui, né, são imagens de rodovias, né, onde é feito esse corredor ecológico, né, evitando assim que os animais sejam mortos na rodovia, minimizando esses impactos e propiciando assim que eles possam ter esse trajeto. Aqui em alguns centros urbanos também que tem esses corredores ecológicos e também em espaços rurais. Vou falar um pouco da área de estudo desse artigo para vocês. Bom, o que faz desses dois parques uma das 7 áreas consideradas de extrema importância da biologia no Espírito Santo? É a proximidade entre eles e a existência de importantes remanescentes de florestas. Isso faz com que seja uma grande referência para futuramente um projeto de implantação de corredor
central da Mata Atlântica na região do sul do Espírito Santo. Bom, esses parques, né, eles são localizados na região serrana do estado. O Parque Estadual de Forno Grande, ele se encontra em Castelo, e o de Pedra Azul, ele se encontra no município de Domingos Martins. O limite para o estudo, né, como que foi traçado esse limite? É a zona de amortecimento do Pedra Azul e a área proposta para ampliação de zona de amortecimento do Forno Grande, devido à sua área atual ser considerada pequena. Aqui é uma imagem só mostrando para vocês, né, onde encontram-se os dois parques e a distância deles, que é pequena. E o limite também, né, do estado para o corredor. Bom, a aceitação dos proprietários. Começando aí também um pouquinho da metodologia, pode-se afirmar que é essencial identificar esse grau de aceitação, porque como envolve, né, a proposta envolve atuação em propriedades privadas, o sucesso depende da aceitação, da adesão desses proprietários. Senão você vai traçar uma batalha contra eles e esse não é o objetivo. E, portanto, assim, né, depois de você identificar o grau de aceitação, é você convencê-los, né, com propostas, com argumentos, a implantar um corredor em locais de grande fertilidade, que na verdade é muito conflitante esse tema, porque geralmente não tem compensação financeira, então eles ficam um pouco, né, receosos em questão a isso. O conhecimento prévio da posição dos proprietários é a chave para a elaboração da proposta, porque assim, só assim, dessa forma, vai poder ter uma elaboração, né, futura de plano de educação ambiental, tanto nas escolas, comunidades e propriedades. A geotecnologia como ferramenta. A utilização da geotecnologia como ferramenta de planejamento e análise de estudos ambientais é muito importante e eficaz. Tanto GPS, aerofotos, digitais, inseridas no sistema de informação geográfica, permite a realização de estudos com baixo custo e mais eficiência. Então, ele pode ser considerado uma ferramenta mesmo. Lógico que tem, né, estudos de campo, tem que ir lá, mas o geoprocessamento, através das imagens, ele auxilia nesse estudo, né? Auxilia no planejamento das ações em campo, permitindo assim melhor desenvolvimento das atividades e otimização do tempo. E possibilita a manipulação e visualização dos dados, né, através dos mapas. Qual que é o objetivo desse trabalho? É avaliar a predisposição dos proprietários que residem entre esses dois parques, analisando também a aceitação da implantação desses corredores ecológicos e o conhecimento também que eles têm a respeito dessa geotecnologia como ferramenta. Então, foi feita toda uma metodologia, né, de questionário com essa população para ver qual que é o conhecimento deles sobre o corredor ecológico, sobre a ferramenta, né, de geotecnologia. Vamos lá. Foi necessária a aprovação do Comitê de Ética, Seres Humanos e Animais, e também a autorização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, para assim ser realizada essa pesquisa nas áreas de amortecimento das unidades de conservação dentro desses parques. Foram feitos questionários com 8 perguntas objetivas e 2 discursivas, para assim apresentar tanto os conceitos, né, do corredor ecológico para eles e avaliar também a predisposição dele quanto à aceitação desses modelos e rotas dos corredores. Foi realizada no dia 5 e 6 de 2010, de junho, e foram direcionados aos proprietários rurais que residem entre esses parques estaduais. Aqui mostrando um pouquinho para vocês, né, a imagem com a área de estudo que foi utilizada, as propriedades entrevistadas e também os 2 parques, né, o de Pedra Azul e de Forno Grande. Foi feito um planejamento das etapas de campo e auxílio nas discussões dos resultados, utilizando, né, o software SIG, que também é de geoprocessamento, é uma geotecnologia, e os planos de informações considerados foram aerofotos da região, delimitação dos 2 parques, inclusive, e foram disponibilizados pelo IEMA. A base cartográfica foi pelo sistema Geodesic World Geodesic System, de 1984, e o Sistema de Posição Universal Transversa de Mercator, a UTN, foi feita para a geração dos mapas. O mapeamento, como eu já falei, foi realizado pelo software ArcGIS 9.3. Os resultados e discussões.
Depois de toda essa metodologia aplicada, de questionários para eles, referente a diversas questões, tanto a questões de conhecimento sobre os corredores ecológicos, como questões de aceitação, né, da implantação desses corredores no ambiente deles, o total de entrevistas foram 55 proprietários que residem entre os parques, a faixa etária de 41 a 50 anos, de 31 a 40 anos, representando 32,6% e 26,5% respectivamente, e 70,9% possuem ensino fundamental incompleto. 89,1% residem na propriedade e 59,4% vivem há mais de 31 anos ali. Referente à geração de renda, né, da propriedade, legumes e hortaliças, 53,6%, leguminosas e frutas, 32,8%, os outros são provenientes de café, leite, derivados, flores, artesanatos, 8%, e 5,6% não vivem de terra. A produção, né, para consumo próprio também foi estudado, né, 67,7%, leguminosas e frutas com 28,3%. Aqui são dois gráficos que foram gerados, referente àquele slide anterior, de produção de propriedade para geração de renda e produção da propriedade para consumo próprio, como vocês podem estar analisando. A região com potencial para atividades rurais, agrícolas e não agrícolas que compatibilizem a produção com o desenvolvimento local sustentável, que possa contemplar o planejamento da paisagem de forma participativa. No caso, essa região foi considerada isso depois do estudo. Assim, né, pode-se ter uma possibilidade de mosaico de atividades sustentáveis, para assim ter uma melhoria da qualidade de vida das comunidades e contribuir para a conservação também da biodiversidade. 49% do total dos entrevistados possuem reflorestamento com eucalipto, 6,8% pinos e apenas 1,7% com florestas nativas. E 42,4% não possuem nenhum tipo de reflorestamento em sua propriedade. Em relação às questões que foram realizadas, né, referente aos corredores ecológicos. Conhecimento sobre o que é. 40% nunca ouviram falar, 38,2% já ouviu e 28,8% sabiam como conhecimento bem superficial. Foi necessário, portanto, faz-se necessário um trabalho, né, de informação e educação ambiental para esclarecer e sensibilizar, né, a população, conscientizar ela sobre a implantação desse corredor ecológico. Propostas de rotas para a passagem de corredores ecológicos foram também realizadas nesse trabalho por Lousada, para ter assim essa interligação dos dois parques. E rotas estabelecidas pela técnica da distância de menor custo, também realizada por Lousada. Considerou-se as áreas de preservação permanente. Bom, entrevistas foram realizadas com os proprietários que residem próximos às rotas pré-estabelecidas. Referente, né, à contribuição da inclusão de um corredor ecológico entre os dois parques para a geração de renda com o turismo na região, 70% acreditam que sim. 9,1% dos entrevistados não tem renda desse destino referente ao turismo. Alguns dizem que não tem turismo no parque de Forno Grande e mostram sua insatisfação quanto às restrições de acesso, porque antes tinham muitas festas e celebrações e hoje isso não acontece mais. Existe uma satisfação geral referente à manutenção das estradas e também referente ao governo. Acreditava-se que com a implantação do parque de Forno Grande e com o turismo iria melhorar, mas isso não ocorreu. Sobre o interesse dos proprietários em que o corredor ecológico seja estabelecido em áreas de domínio de sua propriedade, 70% responderam sim. Sobre os benefícios do corredor ecológico, eles responderam que melhoria da qualidade de vida do ar, curso de água, estrada, redução da erosão, facilidade para adquirir mudas, proteção e preservação do meio ambiente. Alguns disseram que não vem benefício nenhum e outros, por falta de conhecimento, não opinaram sobre. Sobre áreas que teriam autorização para fazer parte dessa implantação, aqui está um gráfico, né, apresentando áreas de cobertura, segundo o que os proprietários disseram, né, nos questionários, que as áreas que poderiam ter autorização para fazer a implantação do corredor ecológico seriam de cobertura florestal, áreas ao redor de nascentes, topo de morro, mata ciliar, cerca de divisa com delimitador de propriedades ou quebra de vento, margens de rodovias ou estradas e outras áreas, como também o caso da reserva legal. Bom, depois de toda essa análise da metodologia, da introdução, da questão da aceitação, todo o questionário que foi feito com os proprietários, concluiu-se que
A maioria não possui conhecimento sobre o que é os corredores ecológicos e, portanto, como já foi dito antes, é necessária a realização de um trabalho intenso de informação e esclarecimento, porque com essa orientação aumentará o grau de aceitação dos proprietários para a implantação das técnicas. A respeito do interesse dos proprietários em que o corredor ecológico seja estabelecido em área de domínio de sua propriedade, a maioria mostrou-se dispostos a disponibilizar, a ceder suas áreas, né, suas propriedades, para que acontecesse isso. A geotecnologia foi uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento desse estudo, possibilitando o melhor planejamento, desenvolvimento das atividades de campos e análise dos dados. Porque, como já foi dito, teve algumas gerações de mapas, como vocês puderam ver, e foram feitas através do software, né, de ArcGIS, que é um software de geotecnologia, e auxiliou totalmente nesse estudo, demonstrando a área, que iria acontecer, a delimitação da área e etc. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês, foi um prazer, espero ter contribuído um pouco do conhecimento sobre esse artigo, essa análise crítica sobre esse artigo. Obrigada.